QQQ abriu, foi buscar a maior concentração no Gama, nos $530, depois caiu, subiu, caiu e finalizou por volta dessa outra concentração do Gama, dos 528. Quer entender como esses níveis funcionam e por que eles funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos para entender a movimentação do ativo na última sexta-feira. Para quem não viu, na quinta-feira à noite, Israel atacou algumas bases do Irã, certo? E aí o mercado já abriu aqui, como vocês podem ver, um baita de um gap de baixa, tá? O ativo abriu lá embaixo. E no mercado futuro ele tinha caído ainda mais, tá? E conseguiu voltar um pouco aqui. E ele abriu aqui por volta dos 527, foi buscar a maior concentração do Gama. Lembrando que eu vou abrir a plataforma do meu provedor dos dados do Gama e mostrar que realmente essa era a maior concentração do Gama naquele momento. E lembrando que concentração de Gama nada mais é do que interesse do mercado naquele ponto. Quanto maior o interesse, maior o Gama. E é por isso que nós temos essas reações nesses preços, porque existe um desenrolar das posições entre os investidores e o market maker naqueles strikes. Bom, ele bateu no put suporte aqui, que era a maior concentração no Gama, derreteu aqui por volta das 11, o ativo encontrou força e passou desse ponto importante. Momentaneamente ele ficou nesse patamar, só que ele não teve força para segurar. Voltou tudo, voltou para a mínima aqui do dia, rompeu a mínima na verdade, e aí acabou consolidando o resto do dia por volta aqui dessas duas concentrações de gama, 5 e 528. Olhando para o S&P, mesma coisa, baita gap de baixa, o ativo teve força para buscar esse nível do gama aqui, o nível de equilíbrio, aqui para o S&P, que era os $600, um ponto bem importante, maior concentração também de gama para sexta-feira. O ativo bateu lá, rejeitou na hora, passou até momentaneamente desse put suporte aqui nos 598, voltou tudo, quase que encostou nessa outra concentração dos $602, praticamente quase que fechando um gap aqui também, né? O S&P voltou muito mais do que o QQQ, mas aí depois o ativo rejeitou e caiu tudo, passou da mínima do dia e aí acabou consolidando por volta exatamente desse outro nível do Gama aqui nos $596. A Nvidia chegou em um ponto bem importante aqui na quinta-feira, como vocês podem ver, que era essa call resistance aqui nos $145, uma concentração bem grande para o ativo. Aí o ativo rejeitou forte aqui, não teve tanta força e logo rejeitou. Passou desse ponto de equilíbrio aqui do 0DTE e foi buscar essa outra concentração dos $141. Praticamente encostou lá, né? E voltou para o 0 a 0, mas depois virou e realmente encostou lá aqui por volta das 3 horas da tarde e conseguiu encontrar um suporte nesse nível, voltando para esse ponto de equilíbrio aqui nos $142. A Tesla, por outro lado, abriu com um leve gap de baixa aqui, como vocês podem ver, fechou o gap, voltou, mas às 11 engatou uma alta aqui bem forte, como vocês podem ver. Passou vários níveis do Gama aqui e foi até os $330, que foi a máxima aqui da quinta-feira, que também era uma concentração bem grande para o ativo. Ele momentaneamente ficou acima desse preço, mas voltou depois de um tempo, bateu nessa outra concentração de gama e finalizando bem próximo desse preço. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, como eu comentei para vocês. Lá no gráfico consigo ver só algumas linhas representando esses níveis. Porém, aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações de cada nível. Isso é muito importante na minha opinião. Como eu falei, quanto maior a concentração, maior o interesse. Quanto maior o interesse, maior a probabilidade do ativo ir buscar aquele preço.
Bom, estou no gráfico do QQQ de 0DTE do dia 13, por volta das 10 da manhã. Aqui nós conseguimos ver os strikes e aqui a escala do X. Barra vermelha, concentração negativa de gama, barra verde, concentração positiva de gama. Então aqui a gente conseguia ver que o strike dos 530 para o QQQ era a maior concentração do dia. Nós tínhamos a concentração dos 532, que o ativo chegou nesse preço também, e dos 528 também, que o ativo praticamente abriu nesse preço. Então o ativo ficou entre, né, essas três grandes concentrações aqui do Gama. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aqui nos dados do QQQ para entender o que os dados estão me mostrando que o ativo pode fazer nos próximos dias. Muita gente com medo, porque o ativo, o mercado como todo, o mercado americano, estava próximo das máximas históricas, com medo de o mercado voltar a cair forte. Bom, o que os dados estão mostrando? Condição do gama, um ponto bem importante, continua positiva. O que isso significa? Estabilização de preço. Se o ativo subir, o market maker, para ajustar o delta head dele, ele precisa vender o ativo. Então, quando o ativo sobe e busca essas concentrações de gama, o market maker vende. E quando o ativo cai, o market maker compra para fazer o mesmo ajuste do delta head. Então, isso traz essa estabilização de preço. Até algumas pessoas poderiam dizer que a queda da sexta-feira não foi tão grande quando eles imaginavam, por conta disso, porque o market maker ele precisou comprar em certos preços e acabou segurando o ativo. A sazonalidade virou para levemente positiva, nós estávamos em um campo neutro na sexta-feira e agora estamos em levemente positivo, o que significa eles pegam aqui os últimos 20 anos do QQQ e baseado nessa segunda semana de junho, qual que é a probabilidade, se tem algum dado estatístico, quantitativo que mostra que o ativo costuma subir nessa semana, nos próximos 5 dias. Então esse dado mostra um dado levemente positivo para a gente subir essa semana. O momento continua no neutro, volatilidade continua baixa, e a pontuação das opções, que é outro ponto bem importante, continua alto. Então quer dizer que os compradores ainda estão convictos nessa alta, eles não viraram a mão, por assim dizer. Por último, olhando para as próximas expirações do Gama, por conta da sexta-feira, como vocês podem ver, um posicionamento bem negativo para hoje, que é o dia 16, e para amanhã. Um alvo nos 524 e nos 520 aqui. Porém, como eu falei, o market maker está suportando esse mercado. Então, dificilmente ele vai chegar nos 520 aqui, na minha opinião. E olhando para a expiração mais importante do mês, que é sexta-feira que vem, o PEX, isso sim a gente tem que levar em consideração. A gente vê aqui, como eu falei, os 523 aqui por volta desse nível, a gente tem uma baita de uma concentração de gama positivo. Se o ativo chegar nesse preço, o market maker ele vai ter que comprar. E se o ativo chegar por volta dos 535, 540, que são essas outras duas concentrações de gama positivas, o market maker vai ter que vender nesses patamares de preço. Então, entre esses dois níveis, o ativo vai ter mais liberdade para movimentar, certo? Então, eu acho difícil ele passar abaixo dos 525 aqui na parte de baixo ou passar dos 540 até o final dessa semana. A não ser que venha uma notícia muito negativa ou muito positiva, obviamente, aí pode puxar o ativo para cima ou para baixo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise. Eu trago essas análises segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.